Boa noite, irmãos. Que alegria, né? Que privilégio podermos estar na casa de Deus, podermos aprender um pouco mais da sua palavra, ouvir a voz de Deus na véspera de Natal, né? Que coisa fantástica que Deus nos tem permitido. Graças a Deus por isso. Queria falar rapidamente, antes de nós abrirmos o texto. Hoje nós temos um visitante que veio logo ali, de longe, bem de longe, e veio celebrar juntamente conosco esse culto. Isso é maravilhoso. A sua igreja hoje não fez programação, e aí ele então veio até nós. Graças a Deus por isso, maravilhoso, que coisa fantástica. E veio de longe, que é mais maravilhoso ainda, né? Por Deus, nós não medimos esforços, né? Isso é precioso demais, como isso é maravilhoso. Quem move isso no nosso coração não são os homens, não é a igreja, mas é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor pelas nossas vidas, pelo cuidado que Ele tem por cada um de nós, pela demonstração do seu amor todos os dias na nossa vida. Mas hoje eu queria te convidar para abrir um texto que nós já lemos um pouquinho mais cedo, em Lucas capítulo 2. Se você puder encontrar aí, encontre na sua Bíblia, Lucas capítulo 2. Dessa vez nós vamos ler apenas dos versículos de número 8 até o versículo de número 20. Evangelho de segundo Lucas, capítulo de número 2. Nós leremos do verso 8 ao verso 20, que nos guiará a mensagem e meditação dessa noite. Palavra do Senhor, queridos irmãos, no Evangelho que Lucas nos escreveu, no capítulo 2, a partir do versículo 8, a palavra do Senhor nos diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente, apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Vamos orar? Deus bendito, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, clamando, Deus, para que o Senhor, nessa noite tão especial, véspera de Natal, que o Senhor fale conosco. Nós queremos, Deus, estamos desejosos, sedentos pela voz do Senhor. Fala conosco, nos ensina, Deus, nos move o nosso coração, à adoração, ao louvor da Tua glória, ao aprendizado da Tua palavra, mas também não apenas ao aprendizado, mas à prática. Que nós possamos sair dessa noite, Deus, transformados pela Tua palavra, impactados profundamente por ela. Usa do Teu Espírito, do Teu poder, da Tua glória, para falar ao nosso coração através da Tua palavra, o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto conhecido. Esse é um texto que nos fala a respeito de pessoas muito simples, pastores, homens do campo. Pessoas que muito provavelmente naquela época não falavam muito bem a língua, provavelmente não tiveram educação, eram homens simples, que sabiam apenas cuidar das suas famílias e dos seus animais. Quando, de repente, acontece algo extraordinário com esses homens, algo que também aconteceu comigo, e se assim Deus for muito bondoso, e Ele aconteceu com você também. Em uma determinada noite, na surpresa dos acontecimentos, sem nada a declarar que isso poderia acontecer, o Senhor se manifestou na vida deles, assim como se manifesta na nossa também. E com resplendor da sua glória, Ele então manifestou
o maravilhoso, a maravilhosa, o precioso, glorioso conhecimento de Cristo. Isso é o que acontece com as nossas vidas, sem explicação, sem dizer o porquê, sem dar maiores detalhes sobre como isso acontece ou do porquê nós fomos chamados a isso, porque nós podemos testemunhar e receber esse maravilhoso e glorioso presente. O Senhor se apresenta para nós. O porquê, nós talvez nunca saberemos, mas nós sabemos e nos gloriamos, e por isso talvez esse presente seja tão extraordinário, além de qualquer outro, porque de fato é uma surpresa. E não só é uma surpresa, mas é uma surpresa tão extraordinária, que Deus não diz os motivos. Não foi um presente de aniversário, não foi um presente de Natal, não foi presente do Dia das Crianças, não foi presente do Dia do Pastor, não foi presente de alguma outra coisa qualquer que seja, não foi presente de casamento, não foi absolutamente nada. Eles não fizeram nada, assim como eu e você também não fizemos, e mesmo que se nós tivéssemos feito tudo o que estivesse ao nosso alcance, ou além, o Senhor nos deu algo que nós não merecemos, algo extraordinário, de raro valor, como diz a canção. Mas não é de raro valor, né? Porque o raro você pode encontrar, é de valor divino, extraordinário, miraculoso, algo que não poderia jamais ser encontrado pelas forças humanas, que não poderia ser produzido pela humanidade, mas é algo que vem da parte de Deus, um maravilhoso conhecimento da glória de Cristo. E esse maravilhoso conhecimento da glória de Cristo, ele provoca algumas coisas em nós. Ele cria, ele causa alguns efeitos na nossa vida, e é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite. E na verdade não de falar, mas de lembrar aos irmãos o que a glória do conhecimento de Cristo nos causou e tem nos causado dia após dia nas nossas vidas. A primeira coisa que nós podemos olhar é que quando o conhecimento da glória de Deus se manifesta nas nossas vidas, nós ficamos profundamente atemorizados, assustados, mas não só com medo, mas com temor e reverência. Ao encontrar o maravilhoso conhecimento de Cristo, nós somos levados, conduzidos pela mão ao Senhor para um período das nossas vidas de grande temor e de reverência. A partir daquele momento, nós não somos mais os mesmos. Nós somos transformados, porque ninguém que pode testemunhar o conhecimento maravilhoso de Cristo permanece igual. Permanece nas mesmas condições, fala do mesmo jeito, pensa do mesmo jeito, age do mesmo jeito. A sua vida é completamente transformada. Mediante a glória de Cristo, esses homens simples ficaram atemorizados, porque um anjo apareceu, falando a respeito do Evangelho, das novas notícias, das boas notícias de grande alegria, que é a vinda do Senhor Jesus, ou, em tradução literal, o Evangelho. Aqueles homens simples, talvez na calada da noite, cansados, já de um dia monótono de trabalho, como tantos outros haviam tido, assim como nas nossas vidas também o é. Quantos dias nós trabalhamos monotonamente e vamos levando a vida de um jeito até mesmo automático? Mas pela graça de Cristo Jesus, o conhecimento maravilhoso da sua glória, a nossa vida nunca é a mesma coisa. Porque de momentos normais do dia a dia, podem ser quebrados e completamente transformados ao simples gesto de dobrar o nosso joelho ao chão e clamar ao Senhor. Falar com Deus. Um dia de trabalho comum, como todos os outros, pode ser transformado de uma maneira extraordinária ao simples dobrar de joelhos. Há uma simples oração, há um simples pedido ao Senhor: Deus, abençoa esse dia, e o nosso dia se transforma completamente. Aquilo que era monótono deixa de ser monótono, as esperanças se renovam, as coisas mudam, as perspectivas se transformam, tudo se alegra, tudo se enche de novas cores, de novas sensações, de novas perspectivas, de nova esperança, porque o conhecimento da glória de Cristo muda quem nós somos, muda a nossa forma de agir, e nos deixa em profunda reverência. E reverência não é apenas aquele temor do respeito a Deus, que todos nós temos, mas a reverência é em saber que agora nós temos um conhecimento que vai além daquilo que nós poderíamos desejar
ao longo das nossas vidas. É um conhecimento profundo que nos faz agir de maneira diferente, que nos faz pensar de maneira diferente, que faz tudo ao nosso redor se tornar diferente. Esses homens simples, que falavam errado muito provavelmente, que eram pobres muito provavelmente, que se vestiam mal muito provavelmente, que provavelmente estavam cheirando mal depois de um dia longo de trabalho, foram agraciados, abençoados pelo maravilhoso conhecimento da glória de Cristo. Mas eu e você também somos. E eu e você passamos pelas mesmas coisas. Nós ficamos cansados, nós ficamos chateados, nós nos entristecemos, nós nos humilhamos, nós sentimos vergonha, nós sentimos ódio, nós sentimos raiva. Muitas vezes nós pecamos contra o Senhor, até algumas vezes sem saber. Mas ainda assim nós estamos pecando contra Cristo. E ainda assim, lá do reino das trevas, da profundidade dos nossos pecados, do lamaçal de pecados, do reino das trevas, o Senhor nos buscou e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Nós não sabemos porquê, mas nós sabemos, e é justamente por isso que nós temos profunda reverência pelo Senhor, porque nós não sabemos o porquê, mas nós sabemos que Cristo fez. Nós não merecemos, mas Cristo fez. E hoje nós podemos testemunhar da sua glória, nós podemos nos alegrar sobremaneira ao sabermos e testemunharmos no nosso coração, no íntimo das nossas mentes, na nossa alma, a maravilhosa glória de conhecer o conhecimento de Cristo. Em segundo lugar, esses homens são apresentados a algo realmente extraordinário. O segundo efeito da glória de Deus, do conhecimento da glória de Cristo, nos nossos corações é a adoração. O primeiro é a reverência. Esses homens ficaram atemorizados. Os anjos então dizem para eles, olha, os anjos não, né? O anjo diz para eles, olha, não fiquem com medo. Nós não viemos puni-los, nós não viemos aqui fazer-lhes mal, nós viemos, pelo contrário, trazer uma mensagem de grande alegria. A mensagem da maior alegria, a melhor notícia que o mundo poderia ter. Nós viemos falar de Cristo, anunciar a chegada do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Então, se alegrem. E esse é o segundo efeito do conhecimento da glória de Cristo. Nós, mesmo que a gente não queira muitas vezes, nós estamos sempre adorando o Senhor. Ou será que não é verdade que muitas vezes, ao olharmos para essa vida e percebermos as tenebrosas coisas que nos acontecem muitas vezes, sejam os nossos pecados, as nossas tribulações, as nossas tristezas, os lamentos, as perdas, o luto, sejam os momentos de raiva, os momentos de indignação que nós passamos, seja a injustiça que recai sobre nós. Será que alguma vez, quando você estava sentindo essas coisas, você já não se pegou, mesmo sem motivo, sem alegria, sem mesmo ter vontade, você já não se pegou cantando uma música que fala da glória de Cristo? Você já não se pegou, apesar de todas dessas tribulações, de todas as tristezas que a vida às vezes nos causa, você já não se pegou orando ao Senhor? Achando, no meio de toda a tenebrosidade do mundo, um motivo para se alegrar. Um motivo para agradecer ao Senhor. Um motivo para perceber que mesmo em meio às mais profundas e indizíveis tribulações e tristezas da vida e lutas, ainda assim, a maravilhosa glória do conhecimento de Cristo nos alegra, nos entusiasma e nos faz louvar e adorar o Senhor em tempo e fora de tempo, mesmo sem vontade, mesmo sem alegria, mesmo sem ânimo, mesmo num leito de hospital. Nós conseguimos erguer a nossa voz, abrir a nossa boca e louvar o Senhor. Mesmo entubados no leito de hospital, ainda assim, se nós estivermos conscientes, o nosso coração sempre será guiado para o louvor da glória de Cristo. O nosso coração sempre será levado à exaltação, à glorificação e à adoração a Deus. Porque isso é natural de todos nós. Nós não conseguimos viver sem adorar o Senhor.
faz parte do nosso ser, da essência das nossas vidas, do propósito maior para o que Deus nos criou. Para aqueles que fizeram as aulas de catecismo, né, aqui no templo, mesmo para aqueles que fizeram as aulas com o presbítero Edgar, você vai se lembrar qual é a pergunta de número 1. Qual é o fim principal do homem? Para que nós fomos criados em primeiro lugar? Nós fomos criados para a glória de Cristo, para o louvor da sua glória, para desfrutarmos daquilo de melhor que Cristo tem a nos oferecer, para celebrarmos o Senhor. Nós fomos chamados para isso, nós somos feitos para isso. Essa é uma das essências do nosso ser, faz parte da nossa identidade a adoração. Mesmo que os tempos sejam maus, mesmo que tudo coopere contra, ou se levante ao contrário, nós sempre seremos levados à adoração a Cristo Jesus, porque nós temos o maravilhoso conhecimento da glória de Cristo. Em terceiro lugar, esses homens foram levados ali no versículo 15 e 16, já caminhando aí para as últimas partes do texto. Mas a terceira coisa que acontece quando nós somos testemunhas da glória do conhecimento de Cristo é algo estrondoso, ainda mais maravilhoso do que o louvor da glória de Deus, ainda mais maravilhoso do que o temor e a reverência. Nós somos levados, pastor Tiago, à mudança, ao movimento. Veja o que o texto diz lá no versículo 16, se eu não estou enganado. O texto diz que eles saíram dali depressa, correndo. Isso demonstra animação, alegria. Aqueles homens estavam fervorosos, cheios do Espírito, cheios de alegria, de vontade de fazer algo. E é isso que acontece quando nós somos expostos à maravilhosa glória do conhecimento de Cristo. Nós entramos em movimento, nós começamos a pensar diferente, nós começamos a agir diferente, nós começamos a fazer as mesmas coisas que nós fazíamos, mas de uma maneira diferente. A vida não é mais a mesma, as coisas mudaram, o velho homem morreu. Ao conhecermos Cristo, nova criatura nos tornamos, Deus nos faz nascer de novo, sermos completamente renovados pelo seu poder e pela sua glória. E nós então começamos a agir de maneira diferente. Nós começamos a lutar contra os nossos pecados, nós começamos a vir à igreja, a participar da vida da igreja, a servir o Senhor, a servir aonde nós estivermos. Nós somos levados a orar pelos nossos inimigos, nós somos levados a pensar de maneira diferente desse mundo, nós somos conduzidos pelo Senhor a agir de maneira completamente diferente, porque o velho homem morreu, o velho ser humano que jazia nas trevas, que estava aprisionado pelos grilhões do pecado no reino das trevas, foi trazido para outro lugar, foi liberto, foi morto, juntamente com Cristo na cruz do Calvário, e agora nós somos completamente diferentes. É por isso que nós não podemos, irmãos, nos permitir aceitar que o velho homem volte, que os velhos hábitos voltem. Nós não podemos nos permitir voltar àquilo que nós éramos. É por isso que nós batemos tanto na tecla, junto com os irmãos, e falar: abandone as ideologias. Abandone as idolatrias do passado, abandone as práticas do passado, porque nós fomos feitos de novo, nós fomos transformados pelo Senhor. Deus nos deu um presente glorioso, espetacular, miraculoso, divino, e nós não podemos voltar atrás, nós não podemos aceitar, depois de testemunhar o maravilhoso conhecimento da glória de Cristo, voltar a quem nós éramos, voltar aos velhos hábitos, nos permitir sermos dominados por quem nós éramos antigamente. E é por isso que nós lutamos e pagamos preços altíssimos para lutar contra o nosso pecado, para lutar contra o velho homem, contra os velhos hábitos, contra os velhos pensamentos, contra a velha maneira de pensar, de agir e de falar. É por isso que nós pagamos o preço para lutar contra os nossos pecados, nós pagamos o preço para abandonar os nossos pecados, nós pagamos o preço para fazer de maneira diferente do mundo. Quando o mundo se encontra em desespero, eles não medem esforços para alcançar objetivos de vencer aquele desespero.
Nós não. Nós não medimos esforços para dobrar o nosso joelho e clamar a quem nós somos dependentes, que é o Senhor Jesus, que pode mudar as nossas vidas, não as nossas atitudes, não o preço sobre preço, não qualquer coisa. Mas nós clamamos, porque nós agora dependemos de Cristo, não da força do nosso braço, do nosso conhecimento, das ideologias, da política, ou do dinheiro, né, ou dos bens materiais, ou de qualquer outra coisa. Agora nós dependemos de Cristo. E isso nos faz agir, ou deveria nos fazer agir de maneira rápida, de maneira vigorosa, de maneira intensa, profunda. E muitas vezes nós somos pegos de surpresa pelos nossos pecados, pelas tribulações da vida, por aquilo que a vida nos acomete a viver. E nós então olhamos e nós vamos lutando contra o pecado, e aquilo vai machucando o nosso coração, aquilo vai um negócio lento, devagar, parece que é sem esperança, sem alegria, sem motivação, mas nós não podemos nos deixar levar por esses sentimentos, porque isso é o sentimento antigo do aprisionamento do pecado. Por isso, irmãos, quando nós temos que fazer algo para o Senhor, quando nós temos que lutar contra o nosso pecado, nós temos que fazer isso com todo o nosso vigor, com toda a nossa força, com toda a nossa alegria, com toda a intencionalidade do nosso coração. Pague o preço que tiver que pagar, custe o que tiver que custar, mas nós lutamos apressadamente, com vontade, com garra, com firmeza. Nós não desistimos, nós não paramos, nós não abrimos mão até conseguirmos vencer os nossos pecados. Colocar a nossa vida em ordem, debaixo da glória da palavra, do conhecimento de Cristo, da misericórdia de Cristo, da graça de Cristo, do amor de Cristo. Nós não podemos medir esforços, assim como esses homens não mediram esforços, saíram dali apressadamente. Porque quando nós conhecemos a Cristo, quando é colocado, é nos dado a conhecer a preciosa glória de Cristo, nós então somos conduzidos, levados ao movimento, nós somos levados à transformação de vida, nós somos completamente transformados. E se não é assim com você ainda, você precisa colocar isso diante do Senhor e pedir para que o Senhor continue te transformando, continue abençoando a sua vida com a glória dEle, para que você a cada dia abandone mais o seu pecado, para que você lute a cada dia mais, para que você tenha cada dia mais força, cada dia mais vigor, cada dia mais intensidade para lutar contra os velhos hábitos e os velhos costumes. O conhecimento da glória de Cristo nos leva a uma transformação completa de vida. Mas em último lugar, o conhecimento da glória de Cristo nos põe em movimento. E o conhecimento da glória de Cristo nos dá vontade de adorar o Senhor. O conhecimento da glória de Cristo nos faz ser reverentes, respeitosos, nos faz temer ao Senhor. Mas o conhecimento da glória de Cristo nos leva a proclamar quem Jesus é. A partir do momento, irmãos, que eu e você recebemos o conhecimento da glória de Cristo, nós não conseguimos mais ficar calados. Nós não conseguimos guardar isso para nós. Nós não conseguimos reter esse talento. Nós não conseguimos jamais, em hipótese alguma, de maneira egoísta, guardar isso para a gente. Ficar sem proclamar. Ficar sem falar da glória de Cristo. Nós não conseguimos. Pastor, eu consigo. Então tem alguma coisa de muito de errado com você. Preciso te dizer isso, me desculpe, mas alguma coisa está muito errada. Se você não consegue, ou melhor, desculpa, se você consegue, eu estou fugindo do púlpito aqui. Se você consegue passar o seu dia sem falar de Jesus, tem alguma coisa muito errada com você. Tem algo muito errado com você. Eu preciso te dizer isso, eu preciso te fazer esse alerta, porque não é possível, não pode ser possível alguém conseguir testemunhar do conhecimento da glória de Cristo e conseguir ficar 24 horas sem falar de Cristo, sem proclamar o Evangelho. Ah, pastor, mas é muito difícil, porque dá vergonha. Mas o que é maior? A nossa vergonha ou a maravilhosa glória do conhecimento de Cristo?
O que é maior? A nossa vergonha, o nosso temor aos seres humanos? Ou a vontade de proclamar o Senhor? A nossa adoração ao Senhor? O nosso desejo de fazê-lo conhecido entre as nações? Nós precisamos falar de Cristo, irmãos, proclamar o Senhor. Isso é fundamental, isso é imprescindível. Isso precisa fazer parte da nossa natureza, precisa ser algo natural de nós. Não pode ser algo que a gente faça força para conseguir fazer. Evangelizar, sair daqui da igreja e falar de Jesus pelas ruas, por aí, ou no nosso trabalho, na nossa escola, onde for possível falar de Jesus, claro, com sabedoria, com conhecimento e tudo mais, mas nós não podemos fazer isso com força. A gente não tem que fazer força de vontade para pregar o Evangelho. Ouso dizer que, talvez de uma maneira até um pouco polêmica, mas eu ouso dizer que você não precisa de curso para falar de Jesus. Não precisa. Talvez você precise de um curso para evangelizar em alguns lugares, em alguns tipos de ambiente. Talvez você precise de conselhos para evangelizar lá no seu trabalho, porque lá seja muito difícil. Talvez os nossos adolescentes, as nossas crianças precisam de ajuda para falar de Jesus para os seus amigos, porque na escola é um ambiente muito difícil. Talvez os nossos jovens precisem de um pouco de ajuda para falar de Jesus na faculdade, porque é muito difícil. Mas no dia a dia não pode ser difícil, irmãos. A gente não precisa de curso. A gente não precisa de curso para dizer que Jesus é maravilhoso, que Cristo nos salvou. Nós não precisamos de esforço para orar pelas pessoas, falar, eu quero orar por você, você deixa? Não, não quero. Eu vou orar mesmo assim. Vou orar mesmo assim, não estou nem aí. Mas aí eu vou orar em voz baixa, eu fico no meu cantinho aqui e oro. Não sei se eu contei para vocês, tempos atrás, ainda bem que esse culto não está sendo ao vivo, então ninguém vai sair contando essa história. Mas eu e o Daniel fomos no hospital evangélico, tempos atrás aí. Eu sei que talvez, eu estou sendo só jogando, né? Porque não é para ninguém falar. Isso, nomes fictícios. É que na verdade eu nem sei o nome do cara, mas está tudo bem. Mas assim, eu e o Daniel fomos no hospital evangélico. Aí passamos pelo quarto andar, oramos por todo mundo que nós chegamos, falou, podemos orar por você? Claro, pode, com certeza. Nós oramos, algumas pessoas até dão uma certa liberdade, nós podemos então entregar os materiais, falar um pouquinho do amor de Cristo por ela. Maravilhoso, tempo precioso que a gente passa por lá. Mas aí nós subimos para o quinto andar. E nós chegamos lá no quinto andar, no primeiro quarto que nós fomos, e aí anunciamos, olha, nós somos aqui da capelania do hospital, e se vocês permitirem, nós gostaríamos de orar por vocês. Aí teve um cara lá, e daí, não sei o nome, não sei quem era, né? Imagino que ele talvez nem vá ver isso, mas sei lá, né? Nunca se sabe, que aonde a graça de Deus pode nos alcançar, né? Mas ele estava lá e falou, oração? Não, oração eu não quero. Não, obrigado, não quero não. Aí o pai dele, ele não estava na cama, quem estava na cama era o pai dele, um senhor muito idoso. E o pai dele ficou tão constrangido com a atitude do cara, foi aquela atitude meio arrogante, assim, sabe, aquele tipo de gente, meio desdenhosa, assim, sabe? Mas o pai dele ficou tão constrangido. Talvez se o pai dele estivesse sozinho, ele tinha aceitado. Nós podíamos ter pregado o evangelho, falado com ele, conversado com ele, orado com ele. Mas o filho deixou o pai completamente constrangido, e aí nós não conseguimos. Mas é lógico que depois ali que nós fizemos todo o caminho que nós tínhamos que fazer ali no hospital, eventualmente eu fiz, eu tenho certeza que o Daniel também fez, nós oramos por aquele senhor, de longe. Ele nem vai saber disso, provavelmente, mas nós oramos por ele. Não é preciso fazer força, irmãos. Não é preciso bater de frente com ninguém. Não é preciso nenhum esforço da nossa parte para falar de Jesus. É só falar, porque isso deveria ser natural. Deveria ser a coisa mais natural do mundo, igual você respirar. Você não faz força para respirar. É natural de nós. E nós precisamos, irmãos, pregar o Evangelho. Eles saíram de lá naturalmente, falaram para as pessoas, e as pessoas ficaram admiradíssimas. Porque o conhecimento da glória de Cristo, irmãos, ele muda as pessoas. Nós vamos passar... Está chovendo? Nós vamos passar por vergonha. Vamos ficar com vergonha, eu fico também. Quando a gente chega lá nos quartos do hospital, ou em outros lugares que nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho, nós ficamos com vergonha. Eu fico de pregar o Evangelho aqui, imagine em outro lugar. Nós ficamos com vergonha, mas o conhecimento da glória de Cristo
vence a nossa vergonha, vence o nosso temor, vence os nossos medos, vence as nossas limitações. Sempre foi assim na palavra. Lembra Moisés? Moisés chegou lá para Jesus, falou assim: Senhor, eu não consigo falar direito. Não tem problema. Quem capacita você? Sou eu. Você não precisa de curso, deixa que eu faço. Tudo que nós precisamos é do conhecimento da glória de Cristo. E todos nós conseguimos testemunhar aquilo que Cristo fez pelas nossas vidas. Nós conseguimos contar os nossos livramentos. Nós conseguimos contar aquilo que Deus nos fala em oração. Ou quando nós estamos meditando na palavra. A menos que você não esteja fazendo essas coisas. Nós conseguimos testemunhar o nosso tempo de conversão, a nossa história de conversão, o que Deus fez nas nossas vidas, como Deus nos transformou, os milagres que Deus fez ao longo da nossa vida. Nós conseguimos fazer isso naturalmente. Porque isso é natural de todos nós. Isso é o mais natural de tudo. Isso é a coisa mais absoluta das nossas vidas. Falar de Jesus. Mostrar o que Ele pode fazer, o que Ele já fez, o que Ele ainda vai fazer. Nós conseguimos fazer isso, irmãos, e nós precisamos fazer isso. E não precisamos fazer isso na força, no grito. Não precisamos fazer isso falando alto, de maneira desrespeitosa. Nós simplesmente precisamos falar do conhecimento da glória de Cristo. Só isso já é suficiente, porque se nós conhecemos a glória de Cristo, ou melhor, se aqueles pastores conheceram a glória de Cristo, e nós também conhecemos a glória de Cristo, e ela causa em nós reverência e temor, nos leva à adoração, nos põe em movimento e nos dá transformação de vida, nos faz proclamar o Evangelho. Quando nós pregamos, então, essas mesmas coisas vão acontecer com as outras pessoas. Não com todos, é verdade, e é muito triste, não com todos. Mas isso vai acontecer, porque não depende de nós, mas depende de Cristo. Todas essas coisas dependem única e exclusivamente do Senhor. Por isso, irmãos, nós precisamos hoje celebrar o maravilhoso conhecimento da glória de Cristo e celebrar que esse maravilhoso conhecimento causa no nosso coração, provoca em nós reverência e temor ao Senhor, nos leva à profunda adoração, nos leva ao movimento, à transformação completa das nossas vidas, das nossas atitudes, do nosso jeito de ser, nos muda completamente e nos faz, em tempo e fora de tempo, naturalmente, proclamar quem Jesus é para todos aqueles que cruzam os nossos caminhos. Porque quem cruza o nosso caminho, na verdade, está também cruzando o caminho de Cristo Jesus. Quão maravilhoso é os pés dos que anunciam as boas novas. Nós somos esses. Aqueles que têm, que devem, aqueles que precisam, mas acima de tudo isso, aqueles que naturalmente fazem isso como respirar, anunciar a maravilhosa glória do conhecimento de Cristo. Amém? Vamos orar. Nós vamos orar, vamos impetrar a bênção. E aí nós então nos despedimos. Acho bom. Legal. Então, irmãos, você não vai precisar sair hoje, está chovendo ali fora. Então, para facilitar o teu trabalho, nós vamos ficar aqui mais um pouquinho à frente. E aí você então pode nos cumprimentar aqui. E aí sim nós podemos descer. Tem café, será? Tem café. Então daí nós podemos ir lá para o salão social. E aí podemos tomar um cafezinho, conversar um pouquinho. E aí podemos partir para a comilança, a ceia de Natal, né? Vamos orar ao Senhor. Bondoso e maravilhoso Deus, que privilégio é conhecer a glória do conhecimento de Cristo. Que privilégio é saber que nós não merecemos nada disso, de maneira surpreendente, miraculosa, divina. O Senhor nos deu esse conhecimento, nos deu esse presente precioso. E que presente de Natal, que presente extraordinário, que vale para todas as comemorações da nossa vida. Esse é um presente tão precioso que todos os dias nos causa satisfação, nos traz intensa alegria. Louvado seja o teu nome por isso. Nós te adoramos, Deus, te glorificamos pela tua palavra,
Te glorificamos, Deus, pelo conhecimento da glória de Cristo, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, que todos os dias podemos testemunhar nas nossas vidas. Mas nos ajuda, Deus, nos leva de fato ao temor do Senhor, à profunda reverência, nos leva à mais profunda da adoração que nós podemos ter ao Senhor e dar ao Senhor. Transforma realmente as nossas vidas, dia após dia. Nos faz cada dia mais parecidos com o Senhor. Nos molda à Tua imagem, segundo a Tua semelhança. E nos leva, ó Deus, à proclamação do Teu Evangelho. E que tudo isso seja agradável ao nosso coração, seja gostoso, seja atraente a nós, nos alegre, nos encha de intenso júbilo. E seja para nós algo natural, tanto quanto respirar. Tem misericórdia de nós, cuida do nosso coração, perdoa os nossos pecados. Mas também, Deus, nos leva nesse momento em segurança para as nossas casas. Que nós possamos ter um momento de ceia de Natal para aqueles que terão, tanto nós que estamos aqui, aqueles irmãos que não puderam vir por causa das festas, ou que estão viajando e apenas estão agora nos acompanhando pela internet. Nos ajuda, nos leva em segurança para as nossas casas, nos dá um tempo precioso de comunhão com as nossas famílias, com os nossos irmãos e amigos essa noite. Cuida do nosso coração, mas também nos dá um Natal abençoado amanhã e também uma semana de vitória. Vitória contra o maligno, de vitória contra os nossos pecados, cuidando dia após dia do nosso coração. E se nós pudermos sempre te pedir, continua nos abençoando, derramando sobre nós a Tua graça, porção dobrada da Tua graça, e nos ajuda a lutar contra os nossos pecados. Continua derramando sobre nós a cada dia o maravilhoso conhecimento da glória de Cristo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito do Senhor seja conosco, hoje e para sempre. Amém.